Recentemente eu estava pensando sobre esta música. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que diferença faz quando o grande fardo de nosso pecado sai da nossa vida, né? Eu lembro-me quando eu era criança de ler o livro O Peregrino, de John Bunyan. Nunca me esquecerei da parte em que parece que o enorme fardo que ele carregava nas costas, o pecado, de repente se foi. De repente ele pôde se levantar, respirar, ver de forma diferente, sentir-se de forma diferente. E veja o que acontece quando o pecado sai da nossa vida. É que, bem nesse momento, somos feitas totalmente novas. Não é nova só por fora. Ficamos novas por dentro. Nós nos tornamos uma nova criação em Cristo Jesus. Por que iríamos desejar carregar esse fardo do pecado? Isso não faz qualquer sentido. Faz? Então, se houve alguém que disse, eu vou carregá-lo para você, em Hebreus 9:26, lemos. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Essas palavras empolgantes significam que Jesus carregou o fardo pelo seu pecado. Por que você iria querer se agarrar a esse fardo? O autor do livro de Hebreus continua a falar sobre isso, como vemos no capítulo 10, versículo 4. Pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. Você pode pensar, o que significa tudo isso? Bem, desde o início dos tempos, houve a introdução do sacrifício para que o ser humano pudesse vir diante de um Deus santo. O sangue dos touros, dos bodes que era trazido, não durava e, portanto, o sacrifício precisava ser repetido. Quantos touros e quantos bodes foram sacrificados, só Deus sabe. Nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Eu não tenho como enfatizar o quanto é importante que entendamos que Jesus morreu por mim. O texto de Hebreus 7:25 diz: portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Espero que você entenda que Jesus veio por você para libertá-la, não para tentar fazer remendos em você, torná-la um pouco mais agradável, mais aceitável, mas para torná-la uma pessoa totalmente nova. Lemos em 1 João 3:4, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E assim, você sabe. O pecado sabe que é a rebeldia contra a lei. Em outras palavras, algumas de nós sabemos o que estamos fazendo e, ainda assim, continuamos a fazê-lo. Será que deixaríamos o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, nos libertar e, em nosso lugar, tomar sobre si o meu pecado, o seu pecado? Mas Ele fez isso. Há uma razão pela qual eu quis falar sobre isso hoje, inclusive. É porque é a vontade de Deus que Jesus liberte você. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus veio, sim, há muitos anos, como aquele bebezinho, aquele corpo preparado, aquela vida imaculada. Deus homem veio para que ele pudesse viver uma vida imaculada e ser pendurado na cruz por você, por mim e por quê? A Bíblia diz muito claramente. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras para cumprir a vontade de Deus. Ele veio para que pudesse morrer. Poucas pessoas fazem isso, não é? Elas não vêm ao mundo dizendo que, bem, estou aqui para morrer pelos outros. Todos nós enfrentamos a morte, mas Jesus deliberadamente veio para pagar o preço pelo seu pecado e pelo meu. Eu não sei por que você acha que Jesus não ama você quando ele disse muito claramente quando estava aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez você pense, mas eu não me sinto perdida. Mas eu posso lhe dizer, se você não pode correr para os braços de Jesus, se você não sente a proximidade do Espírito do Senhor respirando, amando, guiando você dia a dia, se você não conhece a maravilhosa comunhão com Jesus, então eu posso lhe assegurar
que sim, você está perdida. O normal é que tenhamos esse relacionamento com o Senhor. Jesus disse que veio para fazer a vontade de Deus. Ele colocou a vontade de Deus acima de qualquer sacrifício. E nós vamos continuar lendo em Hebreus 10, 8, que diz: tendo dito acima, tu não quiseste nem te agradaste de sacrifícios, ofertas, holocaustos, ofertas pelo pecado, que se ofereceram segundo a lei. Agora disse: estou aqui para fazer a tua vontade. Assim ele invalida o primeiro, para estabelecer o segundo. É nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. E eu quero que você veja que quando Jesus morreu, ele veio para fazer a vontade de Deus. Que tal dizer: Jesus, obrigada? Diga isso agora mesmo. Que tal recebê-lo agora na sua vida? Escreva para nós. Nos conte sobre sua decisão. No seu precioso nome, Senhor Jesus, cumpra a sua obra na vida de nossos ouvintes. Amém.